Você sabe o que é very? Pois é, uma palavra muito comum que você aprende aí logo no início em inglês. Very, você deve ter aprendido que significa muito. Só que hoje eu vou te mostrar 4 usos um pouco diferentes da palavra very. E não significa exatamente muito nesses casos. Então é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Let's get started. Bom, então vamos começar com o uso mais comum do very, que é muito. Então a gente usa very para falar muito quando você está dando ênfase em adjetivos e advérbios. Então esse é o uso que todo mundo conhece. Deixa eu dar alguns exemplos desse uso primeiro, depois eu vou falar de outros 4 usos um pouco diferentes. If you think I'm going to do that again, you are very wrong. Se você acha que eu vou fazer isso de novo, você está muito errado. He knew very well what he wanted. Ele sabia muito bem o que ele queria. It didn't take very long. Não levou muito tempo, não demorou muito. Be very careful. Tenha muito cuidado. Literalmente é, seja muito cuidadoso. She is very naive. Ela é muito ingênua. He is very stubborn. Ele é muito teimoso. Agora vamos ver que outros usos, que outras formas o very pode ser usado. Agora, se até para falar muito você está se confundindo, a melhor coisa é fazer um curso passo a passo, como o curso do Manual do Inglês. Em breve a gente vai abrir uma nova turma desse curso, é o nosso curso online, passo a passo. Se você quiser saber mais sobre esse curso, entra aí no nosso grupo do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo, é o nosso grupo VIP. É só entrar no grupo e aguardar, que daqui a alguns dias eu vou passar mais informações sobre esse curso e como fazer a inscrição lá no grupo. Bom, agora, very pode ser usado com substantivos, mas não para falar muito. Para você dizer que aquele substantivo, pode ser uma pessoa, pode ser alguma coisa, é aquele mesmo que você mencionou, é exatamente aquele. Então é uma forma de dar uma ênfase. Deixa eu dar um exemplo que fica mais claro. Então você poderia ouvir uma frase assim: She died in this very house. She died in this very house. Ela morreu nesta casa. Agora, very house não quer dizer muita casa ou muitas casas. Esse very, quando você usa com substantivo, ele indica que foi exatamente nessa casa. Então é como se fosse um sinônimo de exatamente, né? Nessa casa mesmo. Você vê, em português a gente usa mesmo, por exemplo, para dar essa ênfase. Ou você pode falar exatamente nessa casa, bem nessa casa. Those were his very words. Those were his very words. Essas foram suas próprias palavras. Essas foram as palavras dele mesmo. Então esse very está dando uma ênfase que essas palavras foram exatamente as palavras que ele disse, são as palavras dele. The car exploded before my very eyes. The car exploded before my very eyes. O carro explodiu diante dos meus próprios olhos. Tá vendo? Então, dos meus próprios olhos, esse próprios aí é só uma ênfase. Se você falasse diante dos meus olhos já seria suficiente, mas a gente coloca palavras de ênfase. Em inglês, isso você pode fazer nesse caso com very. Before my very eyes. E obviamente você não vai traduzir como muitos olhos, né? You might be the very person we are looking for this job. You might be the very person we are looking for this job. Você pode ser a pessoa exata, a pessoa certa que nós estamos procurando para esse emprego. Tá vendo? The very person, quer dizer, a pessoa exata, é a pessoa certa. He is probably lying on some beach in the Bahamas at this very moment. He is probably lying on some beach in the Bahamas at this very moment. Ele provavelmente está deitado em alguma praia nas Bahamas neste exato momento. Você também vai ver very sendo usado com superlativos. Por exemplo, the best é um superlativo. Então eu poderia dizer assim: This is the very best chocolate cake I've ever tasted. This is the very best chocolate cake I've ever tasted. Este é o melhor bolo de chocolate que eu já experimentei. Então esse the very best é a mesma coisa que the best, né? O melhor. Mas eles colocam esse very para dar uma ênfase ainda maior. Seria algo como: esse é o melhor bolo de chocolate das galáxias. Então é um jeito de você dar uma ênfase ainda maior. She always leaves her homework to the very last moment. Ela sempre deixa a tarefa, né, a lição de casa,
para o último momento, para a última hora. Those people were living in the very worst conditions. Aquelas pessoas estavam vivendo nas piores condições. É comum também usar o very para dar ênfase nas palavras same e own. Own significa o seu próprio. Se você fala, eu tenho minha própria casa, então vai ser my own house. E a palavra same significa o mesmo, né? Então, a mesma casa, the same house. Então, nesses dois casos, você pode acrescentar o very com essas palavras para dar ênfase também. We now have our very own library. Agora nós temos a nossa própria biblioteca. Você poderia simplesmente falar our own library, né? Já significa nossa própria biblioteca. Mas, como é comum as pessoas sempre colocarem ênfases nas frases, então você vai escutar as pessoas falando, então very own. Mas para nós esse very acaba não tendo nenhuma tradução aqui, né? A gente não tem uma outra palavra que você pudesse acrescentar aí para aumentar a ênfase. This is the very same place we sat the last time we came here. Esse é o mesmo lugar, é exatamente o mesmo lugar que nós sentamos da última vez que nós viemos. Bom, tem um quarto caso, mas ó, acho que já vale um joinha, hein? Não esquece. O último uso diferente do very é para indicar o ponto mais extremo quando você está dando algumas indicações de posição. Então, por exemplo, você quer falar que alguma coisa está lá em cima, está no topo, em inglês a gente vai falar at the top. Aí se você quer dar uma ênfase maior, bem lá no topo, bem lá em cima, você pode acrescentar o very. Então você vai ouvir as pessoas falando at the very top. Então é como se a gente falasse, ó, tá bem lá em cima, bem lá no topo. A mesma coisa funciona para at the very bottom, lá no fundo, bem lá embaixo, at the very beginning, bem no começo, at the very end, bem no final, at the very back, bem lá atrás, at the very front, bem lá na frente. Então são expressões super comuns, você vai ouvir isso o tempo todo quando as pessoas estiverem indicando essas posições. He found the receipt he had lost at the very bottom of that pile of books. Ele achou o recibo que ele tinha perdido bem no fundo, bem lá embaixo daquela pilha de livros. We were at the very end of the line, so we didn't get any tickets. We were at the very end of the line, so we didn't get any tickets. Nós estávamos bem no final da fila, então nós não conseguimos nenhum ingresso. Can you see that bird at the very top of the tree? Can you see that bird at the very top of the tree? Você consegue ver aquele passarinho bem lá no topo da árvore? He was sitting at the very back of the bus. He was sitting at the very back of the bus. Ele estava sentado bem lá no fundo do ônibus, bem lá atrás. We are at the very beginning of this project. We are at the very beginning of this project. Nós estamos bem no início desse projeto. She sits at the very front of the class. She sits at the very front of the class. Ela senta bem na frente da classe. E aí, você já tinha visto algum desses usos diferentes do very? Me diz aí nos comentários. E eu vou deixar um vídeo aqui do lado do outro canal que eu faço com os meus filhos e que não tem nada a ver com inglês. Se vocês quiserem conhecer as minhas ferinhas, dá uma olhada lá. And I'll see you next time.